Graça e paz, meus amados irmãos internautas, esse que vos fala é o irmão José Freire. Vamos à oração e à palavra do dia de hoje, a oração intercessora, né? E logo em seguida a oração, a palavra, os 4 maiores poderes do universo. Mas antes de nós falarmos da palavra e também orarmos juntos, gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse o nosso canal com mais pessoas. É muito importante isso. Vamos orar ao Senhor? Santíssimo, mais uma vez nos reunimos aqui no canal Uma Visão Além para glorificarmos, para se humilhar na Tua presença, para darmos glória, darmos o louvor devido, porque o Senhor é bom e Tua benignidade dura para sempre, porque o Senhor é santo, é misericordioso, é um Deus compassivo, é um Deus que ama, que perdoa, que sustenta, que mantém de pé o homem e a mulher. Ó Deus de bondade, queremos pedir perdão dos nossos pecados, pedir perdão dos nossos erros, das nossas faltas e das nossas falhas. Porque não existe um Deus como o Senhor. Tu és o único, o verdadeiro, o magnífico Deus Jeová, Criador de todas as coisas, o grande arquiteto, engenheiro, cientista do universo. Fizeste os céus e a terra, as estrelas, a lua e o sol, formaste o firmamento, forraste o céu de estrelas, criastes as galáxias e os planetas descobertos pela ciência humana. A vida vem de ti, Senhor. Tens o domínio sobre a vida e sobre a morte. Dominas os céus e o inferno também. Dá ordem e não recebe ordem. Manda e não é mandado. Tu és aquele em quem nós confiamos e depositamos a nossa esperança. Porque não existe solução e saída sem Deus. Como o próprio salmista diz: eleva os meus olhos aos montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A sua palavra nos diz: buscar-me-eis e achar-me-eis quando buscardes de coração. É a tua palavra. Tua palavra é fiel. Sua palavra é verdadeira. Estamos clamando aqui com os nossos irmãos internautas que são inscritos aqui no canal Uma Visão Além. Tem aqueles que também vão se inscrever ao longo dos dias, dos meses, das semanas. E nós cremos que faremos uma corrente grande, numerosa de pessoas que oram, que intercedem umas pelas outras, pelas nações, pelas missões, intercede pelo lar, pelas vidas, porque o Senhor é o Deus de todas as coisas. Pai, neste momento tem filho orando conosco, pais, casais, porque muitos estão enfrentando lutas terríveis, batalhas cruéis. Filhos que choram por pais separados, que choram por filhos dominados pelo tráfico de drogas, pelos vícios, porque o mundo vive realmente um caos social. Senhor, o flagelo das drogas que acorrentam vários jovens, que acorrentam e escravizam vidas, meu Deus. Mas o Senhor é o Deus que liberta o homem da opressão, que liberta o homem das correntes malignas. E eu quero pedir, suplicar em favor dos que estão orando conosco por alguém enfermo, aqueles que estão acamados dentro de suas casas ou nos hospitais. Ó Deus de bondade, enxuga as lágrimas desta pessoa que perdeu um ente querido, deste filho que perdeu sua mãe, desta mãe que perdeu um filho, deste pai que perdeu um filho, Senhor. Enxuga as lágrimas desta mãezinha que tem um filho dominado pelas drogas, dominado pela criminalidade.
Tu és o Deus da libertação, o Deus que abre portas aonde não tem portas, o Deus que liberta da opressão satânica. Santíssimo, quero apresentar todos os casais. Restaura o amor dos homens, das mulheres, o amor dos casais, dos filhos, das mães, e aonde houver um lar correndo risco de ser destruído, um lar correndo risco de partir para o divórcio, para a separação, seja ele restaurado em o nome de Jesus. O Deus de poder, a prostituição, o sexo ilícito, Senhor, tem feito muitos homens destruir seus lares, tem feito muitas mulheres destruir seus casamentos. Essa prática ilícita tem feito jovens se prostituírem, engravidarem sua gravidez na adolescência, tornando um caos cada vez maior na sociedade contemporânea pós-moderna. Meu Deus, aonde houver um jovem orando conosco, uma jovem clamando conosco, que eles sejam realmente abençoados, fortalecidos, revigorados pelo poder magnífico da Tua palavra, pelo poder restaurador na Tua palavra, refrigerador na Tua palavra. Ó Deus de bondade, como diz aquele louvor que diz: vem ver, os campos brancos já estão para a cega, para a colheita. Levanta homens e mulheres para o campo missionário, Senhor, porque existem almas na África a serem observadas, a serem buscadas pelo Evangelho. Existem almas, meu Deus, ali no continente europeu, almas no continente asiático que precisam serem alcançadas. São bilhões de vidas, são bilhões de almas que necessitam serem alcançadas pela palavra. Levanta missionários, missionárias, pregadores, pregadoras, evangelistas. Levanta pessoas que tenham um compromisso vivo com as coisas de Deus, com as grandezas de Deus. Pessoas que tenham um compromisso vivo com as coisas divinas, para nós não perdermos, mas para nós ganharmos os perdidos, meu Deus. Em nome de Jesus, Papai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, glorifiquemos o Seu nome, enaltecemos o Seu nome de todo o nosso coração. Prepara a fé da Tua igreja, desperta entre os irmãos e irmãs a vontade de adorar a Deus, a vontade de glorificar o nome santo do Senhor, de exaltar o nome vivo do Senhor, a grandiosidade do nome de Deus, porque estamos vivendo, Senhor, dias difíceis, dias cruéis, dias tenebrosos, Pai. E quantos estão brincando com as coisas da fé? Ó Deus poderoso, enxuga as lágrimas desta mãe que chora, deste pai que chora, em nome de Jesus. Senhor, Tu é o Deus que abre porta aonde não tem porta. Tu é o Deus que faz milagres. Não mudaste, Tu és o mesmo. Tu é o Deus que liberta os cativos. Tu é o Deus que transforma a vida humana, o caráter humano. Jesus, em Teu nome, liberta esta pessoa que é escrava das drogas, da prostituição, da idolatria. Abra os nossos olhos, meu Deus. Aleluia. Para que assim possamos entender os Teus mistérios, para que assim possamos compreender os mistérios dos céus. Aleluia. Glorifiquemos o Seu nome. O Teu nome está acima de todos os nomes. Aleluia.
Santíssimo Deus e Pai, não existe Deus grande como o Senhor da palavra, o Deus da libertação. Eu quero apresentar os enfermos, os que estão nos manicômios, nos presídios, nos hospitais, os famintos, os sedentos de justiça. Levanta, Senhor, a obra missionária na Ásia, na Oceania, na Europa, nas Américas. Desperta a tua igreja, acorda a tua igreja, acorda os que te servem, acorda os que te adoram. Desperta em nós a vontade de adorar a Deus, de glorificar o nome santo do Senhor. Olha para aqueles que não têm aonde morar. Olha para o desempregado, Jesus. Abre porta para este desempregado, meu Deus. Olha para esta pessoa que está num presídio. Olha para esta pessoa que aceitou o teu nome dentro de um presídio. Senhor, liberta esta vida da opressão e das garras do inimigo de nossas vidas, de nossas almas, ó Deus. Liberta este jovem da cocaína, da maconha, do álcool, da prostituição. Esta pessoa tem vários tipos de fobia, está deprimida, oprimida, que no nome de Jesus seja liberta. Liberta este jovem dos vícios dos jogos de internet que acorrentam e aprisionam suas mentes. Levanta uma geração de homens, de ministros e ministras do Evangelho, não carnais, não vaidosos, com essas vaidades teológicas, meu Deus, dessas igrejas que ninguém mais ora, não se consagra mais, não combate o pecado, igrejas modernas, para atrair jovens carnais e modernos. Desperta um povo que tenha compromisso de verdade para te louvar de verdade, em espírito e em verdade. É o que eu te peço, Senhor. Ó meu Deus, peleja e batalha em nome do teu Filho amado, meu Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos no dia de hoje. Enxugue as lágrimas das mães, dos pais, abençoe as crianças e guarde-as, os adolescentes, os jovens, os noivos, os recém-casados, toda obra de magia, de bruxaria, toda depressão, todo sentimento suicida, homicida, todo sentimento diabólico na vida deste homem, desta mulher, desta criança, deste jovem, em nome de Jesus, seja repreendido pelo poder santo do nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai. Amados irmãos e irmãs aqui do canal Uma Visão Além, você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito, ative o sininho e deixe o seu like. Mas dê like, porque é muito importante. Comente também nos nossos vídeos. Vamos à palavra. Os 4 maiores poderes do universo. Alguém vai dizer: poderoso é os Estados Unidos, é a China, são os países ricos. Alguém vai dizer: poderosos são os deuses da religião tal, são os caboclos, os guias, os exus. Alguém vai dizer: é o Deus fulano. Não, querido. Mateus 28:18. Vamos falar hoje sobre os 4 maiores poderes do universo. Nenhum deles está na mão do ser humano. Isso é importante. Nenhum deles pode ser manipulado pelo homem. Portanto, não podem ser corrompidos. Os 4 maiores poderes do universo, meus amados, são responsáveis pela maior transformação que jamais a raça humana poderá produzir por si mesma. Toda a ciência, toda a tecnologia, toda a cultura, todo o poderio bélico militar, todo o armamento nuclear jamais poderá produzir uma nova criatura. Jamais. Que lindo, não? Não pode. Agora veja, vou falar a respeito do poder do Deus Altíssimo, manifesto de 4
extraordinárias maneiras. Tá bom? Então eu vou mostrar o poder de Deus manifesto de 4 maneiras assim esplendorosas. Primeiro, o poder da cruz. Nada mais pode me libertar da condenação do pecado. Romanos 6, 6. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Certo? Então veja, você já ouviu a frase que diz assim, todo homem é inocente até que se prove o contrário? Isso é uma linguagem forense. Alguém vai ter que provar que uma pessoa é culpada, e parte-se do pressuposto que todo cidadão é a priori inocente. Mas quando vemos a questão do ponto de vista de Deus, o panorama é totalmente inverso. Todos nós somos culpados até que alguém pague a dívida. Agora você sabe que jamais me impressiona quando nós lemos, o que mais me impressiona, me deixa atento, quando nós lemos o Evangelho, nos Evangelhos, a paixão de Cristo, não é? O Império Romano podia mudar, fazer uma cruz, mas não podia forçar Jesus a deitar-se nela. Poderia mandar fazer pregos de ferro, mas não poderia forçar Jesus a abrir suas mãos para que fossem perfuradas. O Império Romano poderia colocar Jesus entre os 2 ladrões, mas não poderia forçá-lo a perdoar um deles, oferecendo-lhe uma vida eterna gratuitamente. A cruz de Cristo, queridos irmãos internautas, é uma das maiores demonstrações do poder de Deus. Preste bem atenção. A cruz de Cristo é uma das maiores demonstrações do poder de Deus para a redenção do homem. A palavra redenção é comprar de novo, trazer de volta para si. Então Deus comprou-nos com o sangue vertido na cruz do Calvário. Mas o que é tão poderoso na cruz de Cristo? Primeiramente, a cruz é um misterioso paradoxo, porque ao mesmo tempo em que se vê nela uma violência, vê-se também uma profunda declaração de amor divino a todos nós, seres humanos. Ali o santo toma o lugar do pecador, Jesus Cristo. O inocente, o lugar do culpado, Jesus se fez culpado. O justo, o lugar do transgressor, ele era santo e justo. Na cruz de Cristo, a dor de um se transforma em alívio da angústia de muitos. A ferida de um é o remédio para a enfermidade de muitos. O castigo de um se torna justiça de muitos. A maravilha do poder de Cristo. Jesus se fez maldito, culpado, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas culpas, os nossos pecados. Agora, 2. Em segundo lugar, a cruz de Cristo resolve o mais profundo e insolúvel problema de Deus. Ele ama o ser humano, Deus nos ama. Mas o amor de Deus é santo, ele nunca pode amar alguém abrindo a mão da santidade. Concordar com o meu pecado, com o teu pecado, com a nossa rebelião. Ele somente pode, meus amados, relacionar-se com as pessoas santas. Daí o problema. Como conviver com pecadores sem comprometer a santidade de Deus? Como julgar e condenar pecadores por meio da sua justiça sem frustrar o seu amor pela raça humana? A Bíblia nos fala de um fato universal: todos pecaram em Adão. Romanos 5,12 diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todo pecado é uma afronta pessoal a Deus, primeiramente porque Ele nos criou para amá-lo e nos fez para sermos santos. Como Ele é, mas também o pecado provoca em Deus uma irreprimível indignação. Lá no livro do Apocalipse, você pode ler do lugar, tanque da cólera de Deus, ou do lugar, tanque do vinho do furor da ira de Deus.
do Deus Todo-Poderoso, Apocalipse 14, 19 e 15. A ira de Deus, uma vez provocada e manifesta, causa a aniquilação completa da criatura a qual é destinada. Então, em João capítulo 3, verso 36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Então, quando um pecador é cometido, um pecado é cometido, a lei de Deus, a sua vontade, a sua moral, enfim, ele é pessoalmente ofendido. Ora, o que é pecar? É quando alguém se rebelou contra o governo de Deus, contra a sua autoridade, e agora ele requer, com justiça, uma compensação pela rebeldia do homem. Ora, a única compensação justa para um pecado do homem, meus amados, é a morte do transgressor. Se todos pecaram, todos terão que morrer. Mas se o homem paga pelos seus pecados com a sua morte, Deus fica satisfeito por sua perfeição, mas o homem se perde. Se o homem morrer e descer a sepultura em pecado, ele se perde eternamente. Mas acontece que há também esse lado de Deus, a riqueza da sua misericórdia. Grave essa palavra, misericórdia. O que faz ter o miserável no coração, né? Então, como aplacar a ira santa e justa de Deus e ainda salvar o ser humano? Que coisa, hein? Que paradoxo. Como pode fazer tal resgate? É necessário, queridos, alguém que seja verdadeiramente humano para representar o ser humano. Mas para que a compensação seja aceita, ele precisava ser perfeito e oferecer para alguém perfeito aos olhos de Deus. Ora, somente Deus pode ser perfeito e somente um ser humano pode representar a raça humana. Como unir o irreconciliável? Então Deus resolve esse problema de uma maneira maravilhosa. Não é reencarnação, viu, meus amados irmãos? É encarnação e substituição. O Deus Filho encarna-se em Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Deus homem, verbo que se faz carne, Deus profundo e graciosamente empobrecido de sua glória, como caber dentro de um corpo humano. Coisa linda. É uma coisa que você começa a ler, você olha assim, dá vontade de ficar até o dia clareado dando glória, dando glória, dando glória. Que se não fosse esse amor de Deus, nós não estaríamos aqui, queridos. Olha o que Deus fez com nós, por nós, os pecadores, né? Com nós, homens que se prevaricaram, né? Que não deram lugar a Deus. Então, mas é na cruz, certo? Porque é na cruz que o maior de todos os milagres acontece. Deus precisava achar um lugar onde a ira e a misericórdia se abraçassem. E Deus precisa de um lugar onde a lei e a graça deem as mãos. Um lugar onde a justiça e a paz se beijem. Deus precisa de um lugar para realizar o milagre da substituição. E este lugar é a cruz de Cristo. Coisa linda, hein? É a cruz que Jesus é castigado por Deus. Na cruz, né? Na cruz, como que eu vou falar essas palavras para você entender? Foi por Deus, né? Então é na cruz que Jesus é transpassado. Na cruz ele é ferido. Na cruz ele é moído pelas nossas transgressões. A ler o Evangelho, você achará Jesus em cidades, em casas, à beira-mar, em montes, andando pelo deserto, pelas estradas. Vai encontrá-lo sobre as águas do mar, nas margens dos rios. Mas nenhum desses lugares serviu para a substituição. Somente na cruz Deus fez isso. Cruz é o lugar certo para derramar o sangue do Cordeiro de Deus. Cruz foi o lugar certo para Cristo derramar sua alma na morte. Tire a cruz de Cristo da história e o Evangelho torna-se apenas um educado estilo de vida, mas sem poder nenhum, meus amados, para nos livrar da condenação do pecado.
Qual é o poder da cruz? O apóstolo Paulo responde assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Colossenses 2,14. E anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pagando-a na cruz. Qual é o resultado? Quando a dívida é paga, quando o nosso pecado é perdoado, Deus nos reconcilia com Ele. O relacionamento é restabelecido, a paz entre nós e Deus. Assim o apóstolo Paulo afirma desta maneira assim, ó. Paulo, deixa eu achar aqui o que Paulo fala, né? Então Paulo afirma: agora pois, Romanos 8:1, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lucas 23:33, quando chegarem a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo suas vestes, lançaram sorte. Isto aí é poder. Sobre o que Deus faz com isso, Ele transforma em vidas. Depois você tem o segundo poder do universo, o segundo maior poder, o poder da ressurreição. Nada pode me dar esperança da vida eterna a não ser a ressurreição conquistada com a morte de Cristo na cruz do Calvário. 1 Pedro diz assim, no capítulo 1:3: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. O segundo maior poder é a autoridade de anular o poder da morte. Se a cruz, queridos, aniquila o poder do pecado, a ressurreição de Cristo anula a destruição da morte. Graças a Deus por isso. Esse poder também não pode ser manipulado pelo homem. O que o homem faria com o poder de anular a morte? Se Deus sabe que terríveis coisas o ser humano faria com esse poder, o homem gosta de brincar de Deus, gosta de se sentir senhor da vida e da morte. Por isso que o poder da ressurreição só o Senhor Deus é que tem. Só o verdadeiro Deus é que tem. Então, sem a esperança da vida eterna, esses sacrifícios que os homens fazem, né? Qual a recompensa de ter lutado contra o pecado, contra as paixões da natureza humana? Sem a esperança da vida eterna, nenhum dos sacrifícios feitos por Jesus teria qualquer recompensa. Mas graças a Deus que o apóstolo Paulo fala em viva esperança. Não é autoajuda, é viva esperança. Não é esse evangelho de autoajuda, é uma viva esperança. Não é auto-hipnose, é o fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos para que o evangelho chegasse a nós. Centenas, milhares de mártires deram suas vidas por esta causa. Por isto, o poder da esperança da vida eterna está acima de qualquer benefício deste mundo. Para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Terceiro, o poder do evangelho. Nada mais me assegura que eu persevere até o fim. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Gosto de como Paulo, ele coloca isso. Poder para a salvação. Se a cruz liberta do poder do pecado, a ressurreição nos livra do poder da morte, as promessas do evangelho me asseguram que estarei seguro nas mãos de Deus até o fim. Deus tem poder para manter a promessa, queridos, que Ele fez no evangelho. E sabe como Ele usa esse poder para manter-se fiel a Ele? Certa vez um homem visitou uma velha senhora que estava quase para morrer, tentando experimentar a sua fé para pedir partir deste mundo. Perguntou: suponha que à última hora Deus decidisse não mais salvar sua vida. Ela respondeu: por mim, tudo bem. Deus poderia muito mais do que eu. Eu perderia apenas minha alma, mas Ele perderia a honra do evangelho que me garante: aquele que crê em mim tem a vida eterna.
Quarto e último poder para nós fecharmos o estudo de hoje: o poder da fé. Nada pode vencer o mundo. 1 João 5,4: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Quero terminar esse estudo falando, irmãos internautas, sobre o quarto poder, o poder da fé. Como os outros, esse também não pode ser manipulado pelo homem. O poder da fé não pode ser comprado, negociado, vendido, que mais? Emprestado. A fé é um dom de Deus, não vem da força humana. A fé que move montanhas é dom gratuito de Deus. Se o poder da cruz anula a condenação, o poder da ressurreição vence a morte. O poder do evangelho garante a minha salvação. O poder da fé me ajuda a vencer o mundo. Para chegar às portas do céu, é preciso vencer o mundo antes. João diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a sua fé em quem? Em Cristo. Você reparou bem essa frase? Porque não disse: esta é a fé que vence o mundo, mas a vitória que vence o mundo. Simplesmente porque a nossa fé é uma resposta à vitória de Cristo na cruz. Por que precisamos da fé para vencer o mundo? Porque o mundo é hostil à nossa fé. É inimigo do crente tanto quanto a carne e o diabo. O mundo jaz no maligno, portanto, vai sempre guerrear contra a fé cristã. Como, age o poder da fé no crente? Vamos ver a melhor resposta, isto na carta de Hebreus 11, 33, verso 40. Vamos ver. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca deles, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força e fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Olha o que a fé faz. Olha o poderio da fé de um servo de Deus. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio e açoites. Sim, até algemas e prisões foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Olha que coisa linda! Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa para haver Deus provido as coisas superiores a nosso respeito, para que aqueles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 33 ao verso 40, tá? Então, chegado o dia da execução, é chegado o dia de você buscar a Deus, de você clamar a Deus. Então, queridos, eu quero terminar com Hebreus 12, do verso 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor, consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu quero terminar esta mensagem com um desafio a você: o poder da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo, do evangelho de Cristo e da fé em Cristo são usados por Deus por imposição. Deus não violenta, não são usados por Deus por imposição. Deus não violenta o coração dos homens, pelo contrário, Deus nos convida a nos submetermos a estes poderes. É um convite. Você já foi à cruz?
Já deixou ali seus pecados? Você já pode dizer que nenhuma condenação está sobre a sua vida? Você já tem em seu coração a esperança da vida eterna? Você, meu amado, que nos ouve agora, nos assiste agora, tem andado nas promessas do Evangelho? Tem lutado e vencido o mundo pela fé? Quero convidar a você para submeter-se à cruz de Cristo, ao poder da ressurreição. Convido você a entregar-se ao poder transformador do Evangelho e viver pela fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em o nome de Jesus, para a glória e louvor do seu nome. Graça e paz.